Olá, esse é o Review Quadriláteros. A gente vai falar aqui hoje sobre um material que só posso dizer que foi algo extremamente surpreendente. É algo que eu nem sabia que estava sendo publicado e, para ser absolutamente sincero, me passou direto sobre até a publicação original que ele teve lá nos Estados Unidos. A gente se pergunta muitas vezes aonde é que esse sistema de que a gente tem hoje em quadrinhos vai parar, porque não há uma renovação tão grande do seu público. Você tem pessoas cada vez mais velhas, cada vez consumindo quadrinhos mais antigos sendo republicados e uma parcela de pessoas acompanhando os quadrinhos novos, e que essas pessoas mais velhas, que são hoje uma grande parte do público-alvo, meio que torce o nariz ou que acompanha com aquela veia de estar comparando que no meu tempo era melhor ou uma coisa nesse sentido. A questão da renovação do público de quadrinhos é algo que já se fala há algum tempo, já se questiona há algum tempo. Quadrinhos era feito efetivamente para um público mais jovem, em que o público mais velho poderia estar se divertindo com aquilo. Hoje em dia não funciona exatamente desse jeito. É por isso que eu fui pego de surpresa tempo atrás, esse quadrinho já não é tão recente, quando eu me bati. Eu estava inclusive de férias com meu filho e eu me bati com algo que eu realmente não sabia que a Panini tinha lançado. Basicamente, uma minissérie em um formato, não é o formatinho antigo, né? Aquele formato intermediário, em que se tem uma história do Homem-Aranha com o Venom, de um lado da revista, e do outro você tem a outra capa. É uma história do Thor com o Loki. É um estilo extremamente infantil, é um estilo de desenho que não é feito para agradar esse leitor mais velho, esse leitor mais maduro. Um tipo de quadrinho para agradar os públicos mais jovens, para se manter o público mais jovem interessado. Até a própria base da história, o próprio relacionamento entre o Thor e o Loki não é exatamente aquele relacionamento que você vê nas histórias, não é o relacionamento exatamente que você vê nos filmes, assim como os grandes inimigos, Homem-Aranha e Venom, não são exatamente aqueles inimigos que você veria também, tanto nos filmes ou quanto nos quadrinhos. O roteiro é bom? Eu posso dizer que não. O desenho me agradou? Eu posso dizer que não. O conjunto da obra foi harmonioso? Eu, pessoalmente, achei que não. Mas o grande ponto de tudo isso é que eu não sou o público-alvo. Esse quadrinho não foi feito para mim. Esse quadrinho foi feito para meu filho. E ele adorou. Ele achou o máximo. Ele leu aquelas histórias, comparou com o Thor que ele viu nos filmes, né? Felizmente não nesse último, mas vamos deixar essa coisa de lado. Ele comparou com o Homem-Aranha que ele viu. Ele comparou com o Venom que ele viu, apesar também que, se é pra gente falar de filme ruim, o Venom também entraria na fila, mas não é esse o ponto meu aqui. O ponto é que realmente o público-alvo, que era meu filho, adorou esse material. O fato dele sair num formato mais barato, num formato menor, num formato de minissérie, é exatamente o tipo de coisa que cativa um público. Qual é o problema desse material? Basicamente, ninguém sabe que esse material saiu. Esse material estava em banca e, como eu disse, eu estava de férias com meu filho e foi aquela coisa de vamos comprar uma revista aqui. De repente estava lá, eu falei, poxa, material feito da Marvel para criança. Vou pegar aqui o primeiro número. Se Arthur realmente seguir aqui o interesse, de repente a gente vai comprando os outros. E é o tal negócio, né? Vamos ver no que dá. E eu realmente fiquei gratamente surpreso com o interesse que ele demonstrou no material, no questionamento, nas risadas que ele dava com situações que talvez para mim sejam tanto quanto pueris demais ou não exatamente engraçadas, né, para mim, e o quanto ele se identificou com aquilo, ao ponto de estar querendo saber, né, vai sair mais, vai ter a continuação. Mas o problema desse quadrinho é exatamente esse. Quem sabe que esse quadrinho saiu em banca? Eu mesmo não sabia e eu não estou exatamente longe dos quadrinhos. Não diria que não houve propaganda, porque na verdade, de um modo geral, quadrinhos não tem essa propaganda toda, mas o público-alvo, o público que poderia se interessar, aquela gama de garotos que estão hoje em dia jogando Fortnite e vendo se a nova skin do Homem-Aranha está disponível, era exatamente o tipo de público que poderia se interessar por esse quadrinho, e é exatamente o tipo de público que não tinha ideia nenhuma que isso estava saindo. Porque se o quadrinho não agradava pessoas com um perfil mais maduro e essas pessoas não estariam se aproximando desse quadrinho, era exatamente nas crianças, nos adolescentes, nos pré-adolescentes, que esse material poderia florescer e deveria estar mirando.
Não que ele não tenha feito isso na produção, mas eu achei aquela coisa de quem sabe, aquele velho adágio, né? A árvore caiu na floresta, será que ela caiu realmente se ninguém viu? Eu acho que foi basicamente o que aconteceu com esse quadrinho. Um material bom, um material interessante, não chega a incomodar ou ofender uma pessoa mais velha que lê. Eu li o quadrinho, inclusive junto com meu filho, né? Ele dando risada. Não chega a ofender, mas não é aquela coisa que realmente vá agradar pra gente, mas que realmente ficou muito bom aos olhos de meu filho. E de repente, quem sabe, os coleguinhas dele sabiam? Não. Alguém na escola, alguém no cursinho, alguém que ele encontrasse para brincar saberia? Não. Material que de repente deveria estar tendo um efeito positivo na renovação do público, passou batido. É algo interessante, engraçado, que atinge seu público, mas como eu disse, de repente se passou apenas como se fosse um pingo de água no oceano e poucas pessoas realmente tiveram consciência de que isso foi lançado. Esse foi o Review Quadrado. Se você gostou, nos acompanhe. Até a próxima.